Boa noite. Bom, agora a gente vai começar a nossa live mesmo, de fato, agradecendo aqui a paciência de todos, que nós fizemos duas experiências e vamos ver se dá certo agora de fato, porque agora a gente vai começar e fazer a live. Estou aguardando a minha amiga Caramelo e aí a gente vai começar aí a falar hoje sobre mitomania. Quem nunca contou uma mentirinha, que atire a primeira pedra. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a necessidade de mentir, como funciona isso para cada um de nós, né? Vamos lá, vamos fazer a transição. Vamos lá. Opa, chegou! Olha o meu cabelo. Boa noite. Tudo Boa bom, noite, minha amiga? Tudo bem, graças a Deus. E com você? Jóia. Também, Então, tá graças bom. a Deus, tá tudo jóia. Eu ouvi você falar aqui, né? Nós vamos falar sobre as mentiras. E quem nunca falou uma mentirinha? Ou quem Que não atire a primeira conhece? pedra. Que atira a primeira pedra, né? Quem fala uma mentirinha é saudável, vamos dizer assim, né? É normal, tá dentro da normalidade, né? Exatamente. Quem não conhece, né? Um mentiroso que conta uma mentirinha aqui, outra ali. Oi, Fabi, minha comadre, minha prima. Boa Boa noite, a noite, minha amiga Inês, que entrou aí também. a Muito Inês. Boa bom. noite, Inês. A gente já conhece a Inês, né? Inês é nossa companheira Nossa aqui seguidora. na live. Oi? Olha que chique. Que chique. Temos seguidoras. Nossa seguidora. Então. Então, a mentira, né? Dentro da normalidade, aquela mentirinha que todo mundo conta, né? É normal. Uma aqui, outra ali. Agora, quando vai pelo lado patológico, vai, né? Aí começa já a complicar o lado, aí já entra pelo lado do distúrbio psicológico, do distúrbio, dos Isso, transtornos mentais, que é o que nós vamos falar hoje, né? Mas isso. aí eu pergunto aí para a turminha que está entrando aí, quem não conhece aí o mentiroso? Fala Levanta a aí para mão. nós. Fala aí para nós como é que se sente quando tá vendo que é mentira, sabe que é mentira e não pode fazer nada. Tem que fazer de conta que não tá sabendo. Faz aquela cara de paisagem, até onde a pessoa está mentindo, você está... Você Que é sabe que é mentira. mentira. E aí você tem que fazer de conta que tá tudo certo, que a pessoa tá falando a verdade, para não perder a amizade, para evitar uma discussão, para tem Ou N então para deixar motivos que a mesmo gente se a cara de cala, a pau. gente se cala. E também porque a pessoa é muito cara de pau e aí você fala, puxa vida, que cara de pau. Mas tem várias diferenças, né, amiga? Tem aquele que é uma doença, é um transtorno, é um distúrbio que o leva a mentir sem parar. E tem aqueles que não, que é safadeza, é gostar de mentir, é ser um Pinóquio da vida. Aqueles que levam Agora, já para... imaginou se a realidade fosse de o nariz realmente crescesse e mentisse? Nossa, né? Tem Estaria aqueles que muito, gostam muito de perder, perdido. né? Que gostam de levar vantagem com a sua mentira, né? Mas até um certo ponto, né? Uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali, e igual a gente tá brincando, a gente faz aquela cara de paisagem, que a gente sabe que aquele tá mentindo, vou deixar aí, vou dar corda, até onde que essa cara de pau tá indo, ou Exatamente. então se consegue perceber, né, que essa mentira tá indo, vou deixar, vou dar corda, né? Até onde esse cara de pau tá indo nas mentiras. Porém, existe esse caso que você acabou de falar, né? Que a pessoa vai mentindo, acredita nas suas mentiras, né? Que existe aí a mitomania, que a gente vai falar agora, que é um transtorno mental, que aí Isso. já parte para essa doença.
E aí Já ele é mesmo patológico. acredita na mentira dele. Oi? Que aí já vira patológico a coisa, Já né? vira O, patológico. o início é uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, aí de repente a pessoa vê que consegue fazer com que os outros acreditem nela, ela também passa a acreditar nela, e aí já começa a ir virando uma bola de neve, e aí vira patológico. Exatamente, Aí, né? agora E ele vamos lá, leva, fale aí um pouco do que você sabe sobre a mitomania. ele leva a um sofrimento psíquico muito grande. O mitoma, assim, algumas literaturas mostram ou mitomaníaco, que chama, ou é uma palavra tão difícil de falar, gente, às vezes eu me enrolo, mas na minha cola tem aqui, ó, mitomano. O mitomano, ou então compulsivo por mentira. Eu vou falar assim, tá, gente? O compulsivo por mentiras, ele leva a um sofrimento muito grande. Ele sabe que ele mente. Ele sabe, ele tem uma consciência do que ele está mentindo. E aí, o que acontece nessa consciência por saber que está mentindo? O que acontece? O que leva ele a fazer isso? Né? É um medo muito grande, é a questão de baixa autoestima. Então, eu tenho medo de não ser aceito na sociedade. Então, eu preciso mentir Exatamente. para ser aceito nessa sociedade. Então, eu mentindo e acreditando nas minhas mentiras, para evitar aí um sofrimento entre uma mentira e outra, eu vou mentindo cada vez mais. Isso vai levando, igual você falou, uma bola de neve. Porque aí não Exatamente. tem como eu voltar atrás. E essa mentira aí vai acumulando uma atrás da outra. Porque eu não posso voltar atrás. Né? E aí essa mentira aí faz o quê? Vai virando patológica, porque as pessoas vão acreditando. E a partir do momento que as pessoas vão acreditando na mentira dele, vai convencendo que ele tá ok. Então aí ele tem baixa autoestima, ele tem medo de ser rejeitado, ele tem uma necessidade muito grande de ser aceito nessa sociedade. Exatamente. Então ele tem dificuldade de lidar com as frustrações, então ele precisa mentir para ser aceito. Então aí vem mentiras e vai indo atrás das outras, e muitas vezes, tá? Por acreditar e fazer uma mentira tão convincente que ele mesmo acaba acreditando nas próprias mentiras. E acaba aumentando cada vez mais o cordão, né? O cordão da mentira acaba sendo a tudo e para tudo. A pessoa que tenha o distúrbio, passa a ter o distúrbio, acreditar nele próprio e achar que ele está dizendo uma verdade, ele passa a ser assim constantemente mentiroso. Constantemente. Constantemente. Que tudo pode até ter um pedacinho de uma verdade, mas é uma extensão de mentira. E aí as mentiras vão aumentando de tal forma que a gente começa a perceber que são coisas assim absurdas, que não pode ser verdade, mas ele acredita na verdade dele e aumenta bastante o cordão da mentira. E a gente vai aí ficando abismado com a situação. E é muito difícil, né, amiga? Muito difícil falar para a pessoa. Muito. Até para nós, terapeutas. Falar para a pessoa que ela está mentindo, que aquilo que ela está falando, com tanta convicção, é mentira. A gente sabe que é mentira. E como fazer ela acreditar que ela está mentindo? Porque ela acredita tanto na verdade dela, que ela acha que nós é que estamos fazendo algo para prejudicá-la, que imagina, a gente não está acreditando, e vai aí por aí afora. E é bem difícil, bem difícil. É um tratamento exatamente, difícil. Porque o mentiroso compulsivo, ele tem a ciência de que ele mente, ele faz isso para chamar a atenção do outro, né, por necessidade de ser aceito nessa sociedade, só que ele não aceita que ele é um mentiroso, ele tem a consciência, mas ele não aceita. Então, se você chegar para ele e falar que ele tem essa questão da mentira, ele não vai aceitar. Então, isso aí é muito complicado você entrar nessa questão para ele, porque ele precisa aceitar que ele é um mentiroso. E se você entrar nesse viés aí, nesse caminho aí da mentira,
Aí não dá, ele não acredita, né? E aí ele vira contra você. E é isso que você falou. Nós precisamos ter aí um cuidado muito grande, Muito porque grande, aí muito... muito grande, porque você sabe, nós sabemos que ele está que ele tá mentindo, mas a gente não pode, a gente precisa ter um cuidado muito grande, aí um manejo muito grande para entrar, a não ser que ele mesmo, desculpa, o próprio paciente fale, né? Eu sou um mentiroso, eu minto, mas eu não consigo deixar de mentir. Aí é aí é mais fácil. Aí é Porque aí você fácil. trabalha com isso, em cima disso. Mas caso Isso. contrário, é extremamente difícil, né? É um traço de personalidade bem complicado isso aí. É bem difícil, bem complicado lidar com o mentiroso. A quem já assistiu o filme O Mentiroso, sabe, aquele filme diz muito, porque é bem complicado, que a pessoa acredita piamente naquilo que ela fala. E aí é muito difícil. Tem tratamento? Tem, né? Para diagnosticar, para identificar o mentiroso patológico, que é mais difícil para nós. Por quê? Porque o patológico, ele fala assim, é tanta mentira, é uma frequência tão grande de mentira, e mesmo que a gente esteja vendo que essa mentira está revelada, que essa pessoa está até enfrentando dificuldades, porque as outras pessoas com quem ela está falando está percebendo que é mentira, essa pessoa está mentindo, e aí a pessoa fica com vergonha de falar, olha, eu não estou acreditando em você, você está mentindo, você é mentiroso, isso que você falou é mentira. Você fica meio que assim, isso não é só eu, não é só você, é todos nós. A grande maioria não tem coragem de chegar e falar, olha, isso que você está falando para mim nesse momento é mentira, não foi assim que aconteceu, não foi dessa forma, isso é mentira, olha, isso é patológico, a forma como você está agindo é um transtorno, é um distúrbio, vamos tratar. É difícil, gente, é muito difícil. Tá? É mais difícil do que a depressão, eu acho, do que a ansiedade, porque a pessoa que vem com a depressão, com a ansiedade, com qualquer outro tipo de transtorno para tratar, ela já vem sabendo, ela já é diagnosticada e já está sabendo que ela está passando por aquela dificuldade. Então você entra com o tratamento e tá tudo bem, você vai acompanhando, fazendo as terapias. Agora, o mentiroso é a parte mais difícil que tem para a gente trabalhar. Porque, dependendo do mentiroso, a forma como ele chega e fala para a gente no consultório, a gente fica sem saber, porque é tão verdadeiro a forma como a pessoa está se colocando, que você fala, meu Deus, e agora? Isso é verdade ou isso é mentira? E aí a gente precisa de sessões contínuas para a gente ir conversando e ir percebendo que realmente é muita fantasia, é muito fora da realidade e a pessoa realmente está mentindo. Mas, ai, amiga, como é difícil lidar com a pessoa que mente, né? É muito difícil. Muitas vezes está aí, tem uma comorbidade junto, né? Muitas vezes aí tem a depressão, ansiedade, transtorno borderline, tudo junto. Por isso que vem essa questão aí da mentira. Igual você falou, tem tratamento? Tem. Se é percebido aí, porque se é percebido aí no início, a terapia resolve. Caso você perceba que é uma depressão muito, né, já num estágio de moderado a grave, ou um transtorno de ansiedade aí, ou um borderline, e aí precisa entrar com uma medicação. Eu vi aqui uma pergunta aqui, ó. A Eliana fala assim, mas ele sabe que está mentindo? Ou ele acredita que é mentira e é uma verdade para ele? Não, ele sabe que está mentindo. Ele sabe. Porque a maioria, ele sabe que mente porque é para chamar atenção. Para chamar atenção, para ser aceito nessa sociedade, por questão da baixa autoestima. Muitas vezes tem aí uma questão, igual eu falei, de comorbidade associada, então ou tem uma depressão, ou tem aí um transtorno de ansiedade, borderline, bipolaridade. Tem alguma coisa aí que faz com que, ou um transtorno, uma questão aí de narcisismo. Então,
tem algo junto que vem com a questão da mentira. Não é somente a mitomania, vem uma questão junto. Deixa eu ver se tem mais aí. Ela perguntou também se a mentira, se a pessoa que mente acredita que é uma verdade. Sim, essa pessoa acredita que na verdade dela, ela está falando uma mentira, às vezes cabeluda, às vezes que não aconteceu de jeito nenhum, como ela está falando, e ela sabe que ela está falando uma mentira. Mas ela acredita naquilo que ela está falando como uma verdade. Para ela é uma verdade, para ela aquilo de fato aconteceu. E às vezes não aconteceu, devido ao distúrbio da mentira, né, da mitomania, ela fala com convicção, então ela acredita na verdade dela. Mas, gente, a mentira, ela existe até na própria natureza. Quem não conhece o camaleão, a camuflagem dele, de se transformar em tantas cores, de repente, de qual momento, para ele poder não sobreviver, para ele não ser ameaçado. Ele tem essa característica. Então, a natureza também mente. É que nem eu falei no início, que atire a primeira pedra quem nunca mentiu. Todos nós já dissemos uma mentira. Às vezes, tem coisas que nós, na nossa saúde, precisamos omitir certas coisas para nos proteger, para a sobrevivência mesmo. E do subterfúgio de nós omitir, a gente acaba mentindo, falamos uma mentira ou outra. Só que quando nós somos saudáveis, a nossa mentira não prejudica ninguém. E essa aí, é a questão. Acalma a nossa vida, acalma a nossa situação. Agora, se a nossa mentira for escabrosa, e aí, ao ponto de prejudicar o outro, de uma mentira que a gente fale que o outro fez algo e essa pessoa não fez. Gente, eu sinto isso na pele. Isso é um mal tão grande, porque você é mal visto, a pessoa te vê com outros olhos e a pessoa mentirosa, mitomaníaca, que fica mentindo, falando coisas que não existiu ao seu respeito, te prejudica demais. E tenho certeza que muitos daqui vão poder falar para nós que já passaram por essa situação, porque isso é humano. Mesmo o mitomaníaco, mesmo a pessoa mentirosa, ela fala, ela faz o mal ao outro e muitas vezes ela nem percebe, porque é um distúrbio. Então, você sabe que situação que se aceita, tem situação que não. Você sabe mesmo que eu vivenciei. Você sabe mesmo que eu vivenciei no hospital, né? Levantaram uma questão mentirosa minha, que eu nem tinha feito, e aí o que aconteceu, né? Pelo assédio moral que eu passei, e era envolvido aí uma questão de mentira, né? E aí acabou eu sendo prejudicada, né? Mas já passou, já passou, né? E aí tá tudo jóia, mas não deixou de ser aí uma questão que envolveu uma mentira muito grande, né? E que não era verdade. Né, e que muitas pessoas acabaram acreditando. Então, é isso que você falou, quando existe aí uma que prejudica o outro, né, a questão aí dessa mentira, aí realmente, né, é uma mentira patológica, uma mentira que acaba prejudicando o outro. Aí quando é uma mentirinha que a gente fala que todo mundo acaba mentindo, a literatura, eu acabei até escrevendo aqui, cadê onde está? Eu achei uma parte bem legal da literatura que eu escrevi, aqui ó, as pesquisas mostram, eu gosto muito de procurar nas pesquisas, né? Não sou eu, só não for nas pesquisas, né? Aliás, não é a gente, né, amiga? A gente tem que ir nas pesquisas. Né? Não, a gente não fala nada de achismo. Não faz nada. A gente não faz nada de achismo, né? Literatura conta que não existe uma causa para mentira, mas um conjunto de fatores. Então, vem relacionada aí, né? A história da pessoa, ao relacionamento, padrão de relacionamento parental, através de genética. Então, se é uma família mentirosa, você acaba sendo uma pessoa mentirosa. As experiências negativas,
né? Se você vive num ambiente aí de trabalho que leva muito mentiras, que foi o meu caso, então tinha uma relação daí tóxica nesse trabalho, em que tudo era mentira. No meu caso, eu não era mentirosa, não concordava com as mentiras, e aí eu acabei sofrendo esse assédio moral. Mas, enfim, né? Então, assim, e a literatura aí, falando aqui na minha colinha, interfere no julgamento racional, no relacionamento familiar, especialmente no social. Então, ela é prejudicial quando essa mentira é patológica. Então, é extremamente complicado. A gente precisa aí identificar se a gente está sofrendo, né, essa mentira, né, ou se a gente também está sendo aí esse mentiroso, se não está prejudicando alguém, porque se a gente está sendo esse mentiroso, a gente pode ir buscar ajuda, né, porque a gente acaba sofrendo também. Sim, sim, com certeza. A gente precisa ficar muito atento às coisas que acontecem ao nosso redor. E também saber diferenciar as coisas é importante, porque o sociopata, ele mente inescrupulosamente, ele mente feioso. Mas aí ele é diferente do mitomaníaco, entende? A gente precisa realmente explicar, se não der nessa live para a gente explicar tudo, a gente faz outra, né, amiga? Porque a gente tem que estar falando assim, de uma certa forma que vocês precisam compreender e saber diferenciar as situações, as pessoas. Que nem a Jane está falando aqui que ela foi prejudicada com uma mentira a respeito dela, e a pessoa queria prejudicá-la para que ela não fizesse a pós-graduação. Aí, essa pessoa que estava prejudicando a Jane, ela pode ser uma mitomaníaca, como ela pode ser, que a gente não sabe como é que foi a situação, a gente não sabe como que foi, o que ocorreu. A pessoa pode ser uma safada, que queria o lugar, que não queria te dar a vez, algo assim. Pode ser sociopata, que fala mentira inescrupulosa e não está nem aí, que está prejudicando, vai passando por cima das pessoas como um trator. Então, tem diferenças das pessoas. Então, a gente precisa aprender a lidar com cada situação. Então, pode no ser seu inveja, caso, que Freud fala de inveja. Da inveja, pode ser inveja, exatamente. Pode ser que a pessoa estava com inveja de você e não queria te dar a vez, não queria que fosse tua vez de fazer uma pós-graduação. Tenho certeza que deu certo, que você fez, que você se formou. E tá tudo certo e tá até aí conosco no nosso livro, né, Caramelo? Tá. Sanduíche do cérebro. Então tá tudo em paz. Mas aprender a lidar com essas pessoas não é fácil. Não é fácil. A gente sofre muito, muito. Se nós, como pessoas, for falarmos de tudo que nós vivenciamos na carne, tudo que nós passamos no nosso dia a dia, nós fazemos lives todos os dias para falar. Porque não é fácil, gente. Não é fácil. Matar um leão por dia, podem ter certeza. Mas a gente vai levando. Eu, no meu caso, já estou escaldada. E estou assim, levo numa boa, com tranquilidade. E eu fiz anos de terapia, hein? Anos de terapia. Sim, e a gente leva com tranquilidade, por quê? Porque a gente tem plena convicção daquilo que nós somos. Então, aprendam isso. Se vocês têm a verdade com vocês, se vocês estão falando a verdade, se vocês são convictos, sorriam e sobrevivam, porque a vida é isso. Todos os dias nós vamos encontrar uma pessoa ruim no caminho, não tem jeito. Porque a mitomania sempre tem um perto de você. Eu tenho, só eu aqui, que eu tô lembrando agora, perto de mim, aqui, eu conheço uns 3, perto de mim, tá? Família, amigos, perto de mim uns 3, né? Então você sempre tem alguém perto de você. Então, igual você falou, se a gente for aí, né, a gente continua fazendo terapia para lidar com as pessoas que precisam fazer terapia e não faz. Né? Embora a gente já fez há anos, mas a gente continua fazendo terapia por conta disso. Então, eu conheço só uns 3 de mitomaníacos, né? Então, a gente precisa aprender a lidar, porque além disso, ele vem aí
mentindo e você sabe que está mentindo. E aí você fala, poxa, né? E aí, como que eu faço para lidar com isso? Né? É complicado. A Nádia, boa noite. A Nádia é nossa, né? Adoro a Nádia. Seguidora. Meninas, meu celular está uma coisa. Entrei, saí porque caiu. Agora a live de vocês. Não, adoro a live de vocês. Adorando o assunto. Obrigada. Cris Oliveira, oi, boa noite. A Nádia, agora, embora estou pegando a live no meio do caminho, tem uma pergunta. Manda, Nádia. É uma espécie de doença ser alguém que gosta de desmascarar os mentirosos? Não entendi, Nádia. Desmascarar os mentirosos ou ser mentiroso? Explica melhor aí pra gente. Essa pergunta, né? A Jane diz, graças a Deus consegui terminar minha pós e ela desistiu, porque ela queria que a minha matrícula fosse cancelada. Graças a Deus, Jane, que você conseguiu ir em frente porque você foi a verdadeira. Porque tem isso também. As pessoas que são más e mentirosas e que usam desses artifícios para prejudicar a outra, com certeza não vence a parada. Não vence. Podem ter certeza disso. Em algum momento chega algo para ela, tranquilamente. Aqui, ó, sexualidade com Laís Novaes. O psicopata às vezes está dentro de nossa casa, concordo. Tá? Nossa casa, vizinho, amigo do lado, também conheço. É complicado. Tem até um livro, o psicopata é seu vizinho. É verdade. Ó, tem de tudo. Né? Aqui, ó, o que mais aqui, ó, peraí. Está sendo muito edificante para o conhecimento. Lilo Canunes. Muito obrigada. Amém, obrigada. A gente fica feliz, né, com isso que as pessoas vão respondendo para nós, que nós estamos alcançando de alguma forma que eles conheçam e eles entendam. Nós não somos nenhumas expertises no assunto, mas nós pesquisamos, nós vamos em busca de poder corresponder às dificuldades de vocês, às perguntas. Quando nós sabemos, dizemos que sabemos. Quando nós não sabemos, também falamos que não sabemos. E vamos em busca, né, amiga, de nossa, vamos pesquisar. Nós vamos pesquisar, a gente não deixa vocês sem respostas, e tiver perguntas, pode ir lá na nossa caixinha no nosso direct, ficam à vontade. Quando eu deixo perguntas lá na nossa caixinha nos stories, também pode deixar perguntas, ficam à vontade, viu? Deixa eu aqui, a Nádia. Desmascarar a pessoa que mente. Pera, que a gente também tem dificuldade, a gente também é sincera. A gente tem dificuldade. A gente sofre. Desmascarar a pessoa que mente no trabalho. Eu sou mestre em pegar o mentiroso e desmascarar. Daí, claro, acabo ganhando inimigos. Falar a verdade pressupõe... Também é difícil. É difícil, pressupõe ganhar inimigos. Porque o porquê que existe aí a mentira? Porque a mentira não suporta, ele não suporta lidar com a verdade. Então, o que eu prefiro falar? Eu tenho necessidade, aquilo que a gente falou no live, você perdeu o início, Nádia. Eu tenho necessidade de ser aceito na sociedade. Eu tenho dificuldade de lidar com essas questões, com a frustração, eu tenho medo, tenho baixa autoestima, eu acho que tudo do outro é melhor, então eu preciso atingir a expectativa para o outro. Então, o que eu faço? Eu não dou conta da verdade. Então, se eu encontro com uma outra pessoa que fala a verdade, no seu caso, você, Nádia, o que eu faço? Eu ganho inimigos. Porque aquela outra lida com a verdade muito bem. Então, o que vai acontecer? Você mexe nas minhas feridas. A literatura fala muito isso. Tá aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó.
O princípio ativo sempre é a autoestima, que eu falei, né? Impedindo de agir para garantir não se ferir por medo de responder, de ter uma resposta negativa ou crítica do outro. Não gosta de receber críticas. Então, se ele encara, se depara com você, né, na literatura, ele se depara com você, Nádia, que fala a verdade, você vai criar inimigos. Porque né, o mentiroso, eu não consigo lidar com a verdade. E aí eu me deparo com você que fala, já vai dar aquele atrito. Então, vai gerar inimizade. E essa questão no trabalho sempre vai ter, né, amiga? Sempre vai ter. Quem não passou por isso, né? Quem não passou? Vamos ver. 1º de abril. É o dia de quê? Por que será, né? Dia da mentira. É o dia que a gente entra no clima da mentira. Quem aqui nunca pregou uma peça no dia 1º de abril? Eu mesma já preguei várias peças. Adoro quando chega o dia 1º de abril. É verdade. E esses dias mesmo, acho que foi ontem, eu postei que eu vou embora para Portugal. Eu vi. Mas não era eu, é outra pessoa, né? Eu gostei da postagem dela e copiei e colei. E o povo acreditou em mim, né? Uhum. Mas aí é uma brincadeira saudável, que todo mundo ri, alguns ficam bravos, mas tá tudo certo, é uma brincadeira saudável. Sim. Agora, quando a gente fala uma mentira para prejudicar o outro, aí sim se torna um distúrbio. E quando essa mentira é constante, todas as vezes que você necessita falar mentira para prejudicar o outro, aí é uma doença, aí é um distúrbio, aí você vira um mitomaníaco. Né? E aí, quando que isso desenvolve? Né? Aí a gente vai partindo lá um pouquinho lá para trás. Né? Na infância. Na infância, quando vem nessa relação aí, quando começa, porque a criança ela tem necessidade de mentir, porque tem uma imaturidade na mente, né, imatura, e aí eu tenho necessidade de mentir para conseguir aí relação à minha autoimagem. Aí, só que aí esses pais, se eles alimentam essa mentira, e aí quando chegar lá na fase adulta, eu vou continuar sendo mentirosa. Agora, se eu tenho pais que eles conseguem identificar que eu sou uma criança mentirosa, aí ele vai continuar não permitindo que alimentando essas mentiras, e aí esse ciclo se encerra. Mas aí se faz igual que eu falei há um tempo atrás, que eu tenho uma família mentirosa, e lá na infância, por conta dessa imaturidade psíquica, e aí vai criando, né, numa família mentirosa, aí eu posso vir aí a ser aí futuramente, na fase adulta, né, ter aí esse distúrbio de mentira, ser um mentiroso compulsivo. As pessoas estão querendo saber, tá cheio de perguntas aí para nós responder. O mentiroso patológico quer sempre se mostrar bem para os outros, manter uma falsa aparência? Claro, total. Óbvio. Esse é um dos objetivos. Ele não consegue lidar com a realidade dele. Então, ele precisa, ele tem essa necessidade de ser aceito na sociedade. Então, ele mente, que é para isso mesmo. Para ter uma falsa aparência, ele tem essa necessidade de chamar atenção, ele quer ser o melhor, não consegue lidar com a realidade dele. Então, um exemplo, eu tenho um carro abaixo, né? O que eu acho que é abaixo. Todos os meus amigos têm carrão, só que os meus amigos não veem o meu carro. Eu começo a falar que eu tenho um carro nível mais ou menos dele, mas as pessoas sabem, eu acabo escondendo o carro que eu tenho, mais ou menos assim, só para vocês terem uma ideia, tá? A Sueli Aparecida Tertuliano. Sueli Aparecida, isso. A pessoa mente por inveja? Opa. Mente por inveja. Totalmente. Tá? Uhum. Tenho inveja do outro para poder me igualar o outro, porque eu não consigo lidar com o que eu acho,
que é a minha inferioridade, o que eu acho, não que seja a minha realidade, mas eu acho que é a minha inferioridade, eu vou mentir para poder me igualar, ser aceito nessa sociedade, e aí eu vou mentir né, porque eu tenho inveja daquele outro, então eu vou mentir, mente sim. Deixa eu ver, a Paula fala, sempre tentam tirar benefício próprio com o esforço do outro. Exatamente, sempre tentam tirar com um benefício próprio com o esforço do outro, né? E aí eu posso dizer... É complicado, complicado. Oi? É bem complicado essa situação, bem difícil. É complicado, né? Se você for fazer aí você for me entrevistar e eu te entrevistar em relação à inveja, à mentira, em relações tóxicas, o que eu já passei nessa experiência de 10 anos aí, Nossa, o terrível, povo não vai acreditar, não. A Jane... A mentira a gente precisa tomar assim, bastante atenção, bastante cuidado, porque tem pessoas que mentem para se dar bem, tem pessoas que mentem por ser patológico, tem pessoas que mentem porque acredita na verdade dela, tem pessoas que mentem porque precisa e necessita dizer uma mentira, pelo menos uma no dia ela precisa dizer. Senão parece que não está bem. Então tem várias situações, várias pessoas diferentes. Depende, é problema psiquiátrico, é problema patológico, é problema psicológico. Então, é um leque, gente, é um leque imenso. Que se a gente abrir assim para ir falando de cada caso, de cada coisa, tem muita coisa para ser falada e para ser identificada da pessoa que é mentirosa. Tem muita coisa. Bom seria se o nariz crescesse de fato quando a pessoa mentisse. Exatamente. Né? É aquilo que eu falei, né? A gente precisa fazer a terapia para poder aprender a lidar com ele, né? Com o outro. Porque aí você consegue se proteger, você consegue se fortalecer, né, diante daquele mentiroso. Porque ele, por mais que ele tenha consciência e está como que eu posso dizer, levando vantagem através das suas mentiras, ele vai continuar mentindo. Né? Ele está levando vantagem, né? Ele vai continuar mentindo. Agora, você que precisa, né, não cair mais nas mentiras dele. Ou então, né, fazer cara de paisagem e assim, tipo, cara, eu sei que você está mentindo aí, eu sei que você está, né, vou dar corda aí até você ter noção, até, né, ter vergonha aí de saber que você está mentindo, né? Caso contrário, ele sofre, você sofre, todo mundo sofre. Se é uma relação, né, familiar, a família sofre. Se é uma relação no serviço, todo mundo sofre, né? Também não é fácil, não é brincadeira. Não é brincadeira você ser um mentiroso, não é brincadeira você ter um mentiroso, você lidar com um mentiroso, não é fácil, não é brincadeira. Não sei se você já ouviu falar daquele que é um dos brasileiros mais famosos como mitomaníaco, né? É o Marcelo Nascimento da Rocha. Ele é autor do livro Vips, né? Ele passou como filho do dono da companhia aérea Gol. Né? Ele conta as histórias no livro dele de pessoas mentirosas, de pessoas maníacas, né? E aí se passou como filho do dono da companhia aérea do Gol. Não sei se você ouviu falar sobre Já ouvi falar. Então, são situações complicadas, difíceis. A pessoa mente de tal forma que o outro passa a acreditar. E aí pode não ser nada. Pode não ser nada. Muitos eu lembro dessa história. Eu lembro dessa história. Muitos acreditaram, né, amiga? Muitos acreditaram. Tinha gente que tirava foto com ele, achando que ele era mesmo o filho do dono da companhia aérea. Né? Eu vou ver se eu sou filha de alguma
de alguma pessoa famosa. Eu posso ser o filho do dono da Caramelo, dos doces. Então, tá aí, você pode também fazer isso. Mas, gente, brincadeiras à parte, a situação é grave, né? Não é brinquedo, não. A gente tenta levar um pouco mais na leveza, né? O nosso jeito, a gente tem o nosso bom humor, né? Que também é um tema legal para a gente fazer uma live, né? O bom humor. O bom é a humor nossa também. cara. Que o bom humor também deixa outras pessoas muito irritadas. Deixa. Incomoda bastante. Sim, né? sim. Então é isso. Falar sobre é complicado, bem difícil. Vamos ver se tem mais perguntas aí para nós. Vocês têm perguntas, meninos? Querem saber mais alguma coisa? Também. A gente está aqui para isso. A Jane disse que conhece uma pessoa que não tem estudos e há alguns anos ela fala que é enfermeira padrão. Mas eu sei que é mentira. Então, é uma necessidade que tem de dizer, às vezes, porque eu também conheço uma pessoa assim, Jane, que constantemente está fazendo faculdade. Está sempre fazendo faculdade, sempre que me encontra fala que está na faculdade, está fazendo faculdade, cada vez é uma coisa e nunca fez, nunca saiu, acho que, não sei nem se tem o primário. Mas é uma necessidade que tem de se aparecer um pouco melhor do que é. Né? Não é na questão de querer ser mais do que o outro. É uma questão íntima dela de querer se aparecer para nós, que ela é uma pessoa de bem, que ela é uma pessoa estudada, que ela é uma pessoa que sabe, que entende, que na realidade não é. Mas aí esse é um mal da pessoa se sentir menosprezada pelos outros, se sentir diferenciada, se sentir, né? Aí ela tem essa necessidade de, para a gente acreditar que ela é alguém, ela fala esse tipo de mentira. Mas todos ao redor dela sabem que é mentira. E tem até dó por conta disso, né? Então é a questão da autoestima, né? São N casos. E são um diferente do outro, cada um com o seu cada um, né? Não tem como a gente saber. É a questão da autoestima, né? Eu tenho a necessidade eu tenho essa necessidade de querer atingir aí me igualar à sociedade, e para ser aceito na sociedade eu preciso falar que eu tenho graduação, eu me sinto inferior ao outro. Se eu não falar que eu fiz uma faculdade, eu vou me sentir inferior ao outro. Então eu preciso aí falar que eu faço faculdade, pós-graduação, né? É uma questão aí de autoestima. Né? A Jane falou, concordo, né? O bom humor deixa muito irritada. Deixa, gente, deixa. Eu também trabalhei num lugar que eu era muito odiada porque eu tinha bom humor matinal. Por quê, né? Por que você fica aí nessa alegria toda? É complicado, é complicado. Não, que irrita as pessoas. O que eu posso fazer, gente? Sou eu. O que eu posso fazer? Que 6 horas da manhã eu acordo, né? Cantando, rindo. Amém, né? Amém que chega, que acorda. Tem tanta gente que acorda mal-humorada, né? Amém que se consegue acordar bem-humorado. Bom, gente, a mentira compulsiva, ela é relacionada a vários quadros de doenças psiquiátricas. Né? A amiga que trabalhou aí no hospital sabe até melhor do que eu de doenças psiquiátricas e psicológicas, né, amiga? Principalmente é ligado muito ao transtorno de personalidade antissocial, né? Antissocial, borderline, bipolaridade, psicopatia, né? Então igual eu falei aquela hora, né? Tem essas comorbidades, a depressão em grau moderado, a transtorno de ansiedade, que aí nesses casos, caso pode vir a ele melhorar com a questão da medicação, caso haja necessidade. Não só com a medicação, como com o tratamento terapêutico também, né? Ele entra em contato. No processo terapêutico, ele entra em contato direto com o desejo que ele tem.
né? Totalmente. E aí, sim, aí o tratamento que a gente faz é ele saber que aquilo que ele está falando não corresponde à realidade dele. Então a gente vai tentando mostrar para essa pessoa qual é a realidade e ela se encaixar nessa realidade com a aceitação e elaboração daquilo que ela está vivendo e daquilo que ela é. Sim. E vai esquecendo a mentira, vai esquecendo, vai deixando de ser mentiroso, vai começando a se autoanalisar, a ver como é, e passa a falar as verdades. Tem jeito, só não tem jeito quando a pessoa realmente é, assim, totalmente patológica e não aceita que é. Então aí é complicado. Trabalhar essa autoestima, trabalhar aí, né, essa questão de entender, né, que ela não precisa ter essa necessidade de ser aceita na sociedade, né, que ela precisa, igual você falou, ela precisa se aceitar como ela é, né, e que não precisa agradar o outro, né, a gente chama de oração da Gestalt terapia de Fritz Perls, né, eu sou eu, você é você. Né? Eu não estou aqui no mundo para me agradar. Você não veio ao mundo eu não vim no mundo para te agradar e você não veio no mundo para me agradar. Se por acaso a gente se encontrar, ok. Se não, tá tudo bem. Né? Então a gente pode trabalhar, desculpa, essas questões em terapia, né? Para essa pessoa entender que eu não preciso atingir a expectativa do outro. Né? E não tem necessidade dessa mentira. Nesse caso que você falou aí, dessa pessoa, para que tentar querer igualar o outro com uma questão de graduação, pós-graduação? Não tem essa necessidade. Ela precisa entender e aceitar ela como ela é. A realidade, aceitar a realidade dela. Porque cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua vida, cada um tem o seu modo de ser e de encarar a vida. Então, é aprender a lidar com esta situação que tem tratamento, existe tratamento. Né? Exatamente, por isso que a terapia é fundamental nesse processo. O tratamento difícil que é bem complicado, não posso nem dizer com certeza se há jeito ou não, é para o psicopata, para o sociopata, porque aí é outra questão, aí é outro departamento, né, amiga? É outro departamento, né? Entra aí na questão das psicopatias, aí já é uma questão com a psiquiatria já, aí realmente aí vai precisar aí de um tratamento medicamentoso, mas aí a gente encaminha aí para a psiquiatria e é no ramo dele, aí a gente, né, encaminha para eles, mas mesmo assim precisa de um tratamento com a psicologia, né? Um complementa o outro, não tem um tratamento só com um, não tem um tratamento só com o outro, um complementa o outro, né? Ó, a psicóloga Paula Soares, acho que é Paula Soares, ela fala que sempre tentam tirar benefício próprio com o esforço do outro. Também há essas pessoas que fazem isso, sim. E até tem um exemplo, que até acabou a novela do Viva, né, o Clone, para quem lembra, da Alicinha, que era feito papel pela... Eu esqueço o nome daquela atriz. Esqueço mesmo o nome dela. Ela era, na novela, ela era Alicinha. Cristina Oliveira. Isso, ela era terrível, gente. Quanta coisa de mentira, quanta coisa que ela fazia para prejudicar as outras pessoas e sempre querendo pegar o marido da outra que era bem-sucedido. Uma coisa de doido. E conseguia, né? E conseguia. Então, realmente, existe isso, né? Que para tirar benefício... E se faz, né, de certa forma, com o esforço do outro, que é o outro que está se esforçando. Que nem ela ficou com o apartamento do outro, carro do outro, e por aí vai, porque foi uma novela inteira mostrando isso. Essa doença dela, né, que estamos aí falando um pouco sobre. Ela fala, a insegurança faz muitas vezes o outro mentir, a insegurança também. Né? Eu me sinto inseguro frente à minha realidade, né? E aí o outro, eu coloco o outro num patamar acima de mim, né? Eu me sinto inseguro, então eu preciso mentir para me igualar ao outro. Então aí o que eu faço? Aí eu me igualo
E aí sim, eu me sinto igualado ao outro, então por isso eu minto, né? A insegurança realmente também faz parte, né? Aí depois ela coloca aqui, verdade, superamos, porque ela trabalhou comigo no hospital, ela sabe o meu bom humor matinal. Aqui a Nádia fala sobre as nossas lideranças políticas, que aí eu não vou entrar nesse mérito, porque aí as políticas realmente, né? Eu não sei nem falar sobre política. Não, A Jane também fala que super concorda, porque ela também é super bem-humorada. Bem-vinda ao time. E aí, meninas, meninos, tem mais perguntas? Tem mais comentários? Estou gostando da live da mentira, né? Tá boa. Tá boa. Né? Vamos ver se alguém tem mais alguma pergunta, alguma dificuldade para a gente falar. Falta muito ainda para a gente falar? Não, já estamos com 45 minutos de live. Eu entrei, acabei na verdade, nem medi o horário que a gente entrou, nem sei, tô totalmente... Mas deixa eu aproveitar aí esse tempinho que nós temos, convidá-los para vir amanhã, para a live de amanhã que eu vou fazer com a Esther. Nós vamos falar sobre relacionamentos tóxicos. E também entra mentira também, né? Nos relacionamentos difíceis, dificultosos. E nós estamos com um projeto, né, Caramelo, que você entrou para nos ajudar. Começou eu e a Sofia e mais algumas pessoas, e aí você entrou também. E a gente quer convidar vocês aí para quando a gente estiver fazendo lives sobre o suicídio, para vocês estarem também participando conosco. Inclusive, eu e a Caramelo estamos combinando do mês de setembro todo nós falarmos sobre o suicídio às segundas-feiras nas nossas lives. Cada segunda-feira nós vamos falar um motivo, uma forma, um jeito que a pessoa tem para levá-la a fazer a ideação suicida. Então, a gente vai fazer o mês de setembro a respeito disso, né? E aí a gente vai contar aí com a ajuda de vocês para entrar, para perguntar, para a gente poder fazer a nossa parte. Ajudar ao outro que tem esses pensamentos a compreender o que é a vida. É o que nós vamos estar fazendo, tentando pelo menos, né, amiga? Tentando. Isso, até porque nós somos alunas aí de suicidologia, né, comportamentos autodestrutivos da professora Karina, então a gente faz parte aí do voluntariado do MAS, Movimento Anti-Suicídio. Então, a gente precisa falar mais sobre suicídio, que ainda é um tabu aí, tem aumentado cada vez mais o suicídio aí no Brasil e no mundo. Então, a gente vai fazer aí essas lives aí no mês de setembro, embora eu e a Néia, nós achamos que precisamos falar isso no ano todo, por isso que nós estamos aí com o MAS, né? Então, e eu sou, assim, totalmente adepta a esse movimento por conta disso, né? E aí, antes de encerrar aqui, a Adriana, que é uma amiga minha, que eu estudei com ela desde a primeira série no Colégio dos Remédios, ela pergunta se pode ser genético a mentira. Pode, tá? Pode. Então, pode e precisa ser tratado. Vou falar também que amanhã eu queria assistir a sua live, mas eu tenho paciente esse horário, mas depois eu assisto, como depois sempre. Eu seria ótima para assistir, e vocês mesmos já ouviram falar, eu passei por essas relações tóxicas, e sexta-feira eu vou fazer uma live com a Thalita, eu não sei se ela está aqui, eu vi que ela entrou, mas eu não sei se ela já saiu, eu sei que eu vou fazer uma live, que ela tem uma série de lives sobre maternidade, o maternar mais leve, e eu vou falar sobre como foi possível ter filhos disciplinados, e hoje os meus na fase adultas, com 27 e 24 anos, eles estão, então, como foi possível eu, né, disciplinei, né, eles chegaram na fase adulta disciplinados, não morreram de tanto receber não, pelo contrário, sobreviveram muito bem, e eu vou falar sobre isso na sexta-feira, às 7 horas da noite, com a Thalita, né, no Instagram dela, e aí convido todos vocês para estar lá. Então, temos aí umas lives aí para a gente falar. E eu no dia 27, que é o dia do psicólogo, né?
Eu vou fazer uma live sobre o livro nosso, do Sanduíche do Cérebro. Já vou iniciar no dia 27, eu vou iniciar com todos os coautores, vai ser a primeira, vai ser a Raíssa, e vamos estar aí trabalhando o mês, essa semana, todas essas coisas sobre isso, tá bom? Tá, e vamos joia. aí, né, amiga? Acho que todo mundo já respondeu. A Adriana falou, excelente tema, meninas, muito obrigada pelo esclarecimento, muito obrigada, amiga, eu que agradeço. E a gente vai continuar, semana que vem a gente vai falar sobre alguma coisa, o que vocês quiserem falar, que a gente fala, manda aí no direct pra gente, que a gente tenta corresponder, e vamos em frente, né, amiga? Eu quero agradecer muito. Essa live foi realmente maravilhosa, foi leve, foi tranquila. Então, a gente gosta bastante quando é assim, né? Então, minha gratidão imensa. Muito, muito obrigado a cada um que entrou, esteve aqui conosco. E estamos contando sempre com vocês para nos prestigiar, para participar, para estar aí nos ajudando a ir para frente. Né, amiga? Que isso é muito importante. Exatamente. Vocês puderem aí prestigiar a gente aí, manda aí a live aí pro aviãozinho, quando vocês tiverem as nossas lives aí, assistirem também, que o nosso objetivo aí... O nosso objetivo aí é com quem, se alguém aí se identificar sempre, eu sempre vou falar, uma pessoa aí conseguir se identificar e aí buscar ajuda, seja aí com a live, né, encontrar aí, eu sou uma mentirosa, ou então eu tenho uma pessoa que é mentirosa, vou me tratar para poder lidar com essa pessoa, ou se é uma outra live em relação a qualquer outra coisa, se identificar e mudar, se transformar, né, que é o símbolo da psicologia, né? Nós estamos aqui à disposição para ajudar. Transmutação, transformação do ser humano, é isso que é o nosso objetivo com essas lives, né? Aí nós estamos à disposição de todos vocês. Beijos caramelados para todo mundo. Fica com Deus. Muito obrigado e gratidão. Gratidão imensa a cada um de vocês. Bate aqui, amiga. Bateu aqui, amiga. Um beijo, gente. Beijo, amiga. Deus abençoe. E como que eu faço para sair disso aqui? Olha só como a gente é tão natural. Não, você que sai. Você aperta o xizinho aí, eu encerro aqui. Tá, peraí. Aonde tem um X aqui? Beijo. Em cima. E beijo. Beijo, povo. Ficam com Deus. Muito obrigado por estarem conosco. Beijos.